Começa agora mais um programa, meu, seu, nosso podcast. Pode acreditar. A entrevistada de hoje é a Natália Santos. Natália, tudo bem? Tudo. Eu vou fazer uma pergunta para você. Quem é a Natália Santos por trás da terapeuta emocional? Natália Santos é mãe, estudante, corajosa, focada, né, na carreira fitness. É uma pessoa que gosta muito de praia, curtir a vida, aproveitar da melhor maneira sempre. Top. E o que te fez escolher essa profissão, Natália? Eu costumo dizer que a terapia, ela que me escolheu, né? Na verdade, eu fui desenvolvendo ela antes, já com minha vida particular. E quando ela chegou na minha vida, ela me completou. Porque foi nela que eu descobri quem eu era, onde eu quero chegar e tudo mais. E qual foi o momento que mudou a sua vida dentro dessa questão da terapia emocional? Todo dia é uma mudança, na verdade, né? Você fazer terapia é diferente de ser terapeuta. Então, fazer o que a gente fala não é fácil. Então, todos os dias em que eu tenho a oportunidade de mudar, eu acredito na mudança e eu vou fazendo o que a minha intuição vai mandando, né? Quais são os maiores problemas que chegam para você ter a capacidade que você tem de mudar a pessoa? Os maiores problemas hoje em dia é que as pessoas elas não acreditam mais em si, né? Elas não acreditam mais nelas. Então, se fosse para mim escolher uma palavra na qual eu pudesse resumir tudo, seria o medo. Todas as pessoas que chegam até mim, 80% é porque tem medo. Você acha que a maioria das doenças físicas, elas começam no emocional, Natália? Sim. 99,9%, né? Muitas outras é porque você não tem o conhecimento, né? E aí você não pratica atitudes que mude o seu físico, que mude a sua saúde. Então, não tem como uma pessoa que faz terapia constante, ela não cuidar de si, né? E, assim, qual é o momento que a pessoa percebe que ela tem que procurar ajuda, que ela tem que se orientar com uma pessoa profissional? Os primeiros sinais em que o corpo ele responde, né? Quando a pessoa tá ansiosa e aí o corpo dela começa a agir, ela começa a não ter controle sobre algumas atitudes, alguns comportamentos. Quando ela vai ver, ela já tá fazendo aquilo, né? Até, por exemplo, uma pessoa que rói unhas ou que faz o uso da nicotina frequentemente, ela pode reconhecer isso a partir do momento que ela começa a ter o hábito frequentemente. Qual é o maior erro, assim, que a pessoa comete quando ela tenta se automedicar? Na questão emocional. Eu acho que já é automedicação, né? Porque é igual você tá com febre e tomar um remédio para gripe. O que vai adiantar? Sim. Ô, Natália, como que é, assim, como que a pessoa lida com crise emocional, com ansiedade, essas doenças do nosso século agora atual, né? Numa crise, nós temos diversos exercícios, né, que a gente passa no tratamento de terapia, que a terapia ela é um tratamento, né, feito em 15 sessões. Então, ali nós ensinamos a reeducação do cérebro. Ensinamos a pessoa a viver e não a sobreviver. Nossa, Natália, como que você ensina isso? Todas as sessões são feitas com exercícios, nas quais elas vão praticando durante o dia e ali elas vão se reconectando com elas mesmas. Você acredita que o perdão cura? O perdão, ele é a cura, né? Começando por nos perdoar. Nos perdoar por errar, nos perdoar por não saber de tudo, mas não é só se perdoar, é mudar, né? Eu me perdoo, mas eu me permito não fazer aquilo que eu fiz de novo. E tá tudo bem. Natália, você acha que traumas na infância atrapalham um atleta adulto? Sim,
Porque ali o trauma, né? Quando nós sofremos traumas, a nossa memória, ela acaba ocultando aquilo da gente por proteção. Já pensou se todo dia que você saísse na rua ou acordasse, você lembrasse daquele trauma? Então, o nosso cérebro, por proteção de sobrevivência, ele esconde isso dentro da nossa inconsciência. E ali nós não temos acesso. Por isso que são chamados gatilhos. Gatilhos inconscientemente que acontece, porém, no nosso momento diário ali. Está escondido no nosso cérebro e ele fica ali todos os dias tendo um gatilho para poder... sair para fora, esperando uma oportunidade, né, para ferir as pessoas. Sim. Como criar autoestima em pessoas que estão debilitadas? Debilitadas, assim, em que sentido se fala? No sentido de para baixo, né? Pessoas que têm problemas psíquicos, né? Traumas. Sim. Autoestima é uma coisa que eu costumo dizer que é assim, se você tá o dia todo dentro da sua casa, deitado na sua cama, por qual motivo você vai levantar, tomar um banho, pôr uma roupa bonita, se vestir, sair pra rua se ninguém vai te ver? Então a gente já começa a perder a nossa autoestima quando a gente se exclui do mundo. Nós nos excluímos. O nosso cérebro, ele fica ali repetindo pensamentos e palavras que nós nos colocamos, nós nos permitimos. Então, quando eu me olho e me sinto feia, o meu cérebro, ele reproduz como eu ser uma mulher feia. E ali eu começo a me achar uma mulher feia. Então, eu me achando feia, eu não frequento lugares, eu não conheço pessoas, eu não faço amizade, eu acabo me retraindo. Então, uma pessoa que não tem autoestima, ela tem que sair um pouco de casa, ela tem que frequentar lugares, ela tem que ir à academia, ela tem que fazer tratamentos psicológicos com pessoas que possam ajudar ela, que possa colocar isso tudo de volta para ela poder se reconectar, né? Porque você estar vivo é você se sentir vivo. Então, vocês têm que parar e perguntar, o que que me traz vida? O que que me faz se sentir viva? Sim. Então, quando a pessoa começa a fazer coisas que fazem ela se sentir viva, elas começam a se arrumar novamente, se reconectar com ela e escolher o seu estilo, sua maneira, seus lugares preferidos. E assim que a vida vai fluindo, a partir do momento que você sabe o que você quer, quem você é, onde você quer chegar. Ô, Natália, o que você aprendeu dentro da questão da emoção, ouvindo as pessoas que chegam até você? Eu aprendi uma coisa que... Não faz muito tempo que eu aprendi isso, né? Mas é uma coisa que eu sempre me perguntei. Qual é o meu maior medo? Porque muitas pessoas, se você perguntar qual é o seu maior medo, ela vai te falar que o medo dela é morrer. O meu medo hoje é não viver por medo de morrer. Então, quando eu deixo de fazer algo porque eu tenho medo de morrer, eu penso e analiso, será? Mas por que eu tô com esse medo? Da onde que vem esse medo? Pular de paraquedas por medo de morrer. Por medo de altura, tudo bem. Mas por medo de morrer... Sim. E como a Natália diria assim, como que a pessoa faz para controlar as emoções delas sem reprimi-las? É muito difícil. Porque hoje em dia as pessoas mais se criticam do que as outras mesmo, né? A gente escuta muitas pessoas falarem coisas ruins uma das outras. Porém, elas mesmas falam para elas. Sabe, na hora que a gente vai perguntar uma qualidade de alguém, por exemplo, no consultório, as pessoas escrevem 3 qualidades. Mas na hora de escrever o defeito, elas escrevem uma folha inteira. Então, elas passam a maioria do tempo olhando o que elas não conseguem fazer, ao invés de olhar o que elas conseguem fazer. E é aí que está o erro. Se nós vivêssemos pelas nossas qualidades, arrumassem trabalhos, fizesse algo usando as nossas qualidades, nós seríamos muito mais felizes do que usando apenas os defeitos que nós temos. Show de bola. Ô, Natália, qual foi o caso que mais te marcou, sem colocar nomes, nem colocar identidades na mesa? Qual foi o caso que mais te marcou dentro da sua carreira? Na verdade, o que mais me marcou, acho que foi o primeiro. Porque depois que a gente vai passando o tempo, né, a gente aprende que tudo é falta de conhecimento. No sentido de que nós podemos controlar nossa respiração, nós podemos nos conectar conosco, e a vida se torna um pouco menos complicada. Minha primeira paciente, ela não usava nenhuma blusa, mesmo que tivesse sol. Ela andava de capuz, ela tinha os cabelos longos, ela era uma garota de 30 anos.
E ela vivia uma vida totalmente infeliz, né? Ela tinha a homossexualidade dela e ela não se permitia, não se aceitava, porém ela vivia, né, com uma família ali na qual ela praticamente tinha adotado para si. E depois da nossa terceira consulta, ela teve uma mudança radical, porque ela se permitiu, né? Ela mudou o visual, ela saiu de um casamento tóxico e reencontrou alguém. No caso, hoje ela casou, tá? Ela casou, ela é casada com uma mulher e elas casaram de noiva, as duas. Foi um casamento lindo. Ela mudou totalmente. Se você vê ela hoje, você não reconhece, porque ela mudou de dentro para fora e não de fora para dentro. E aí, assim, ela conseguiu viver uma vida na qual ela não se excluía mais por ser daquela maneira. Pelo contrário, né? Ela era daquela maneira e ela se sustentava daquela forma. Porque às vezes nós somos de um jeito e nós não sustentamos. Às vezes nós vestimos uma roupa colorida, você sai na rua e falam, nossa, vai pra onde toda colorida? E quando a pessoa não se sustenta, ela entra pra dentro e tira aquela roupa. Porque ela pensa que não tá legal. Mas quando ela sabe quem ela é e por que ela tá usando aquilo, ela apenas fala, porque eu quis vestir. Porque essa sou eu. E eu acho que a vida é sobre você ser você. Desde que você não incomode, não invade e não prejudica outras pessoas, né? Natália, qual a importância da inteligência emocional para quem deseja ter sucesso? A importância da inteligência emocional é que a inteligência emocional, ela te traz qualidade de vida, ela te traz uma vida financeira melhor, ela te traz autoestima. Com ela vem uma rotina, com ela vem disciplina, constância. Você entende que você tem que fazer o que tem que ser feito. Você não tem que fazer o que você gosta. Criança reclama e adulto resolve. Então é uma frase que eu sempre carrego comigo. Tô reclamando muito por quê? Se adulto resolve e criança reclama. Tô esperando quem resolver meu problema? Sim. O que você faz para cuidar da sua própria saúde emocional? Bom, De novo, 1, 2, 3 e já. Ô, Natália, e o que você faz para cuidar da sua própria saúde emocional? primeiramente, eu tenho uma rotina. Tudo que eu faço, eu escrevo, né? À noite, quando eu deito, eu me analiso todos os dias. Eu tenho meu momento comigo. Tive alguma atitude na qual eu gostaria de falar sim e falei não? Por que eu falei não? Pela razão, pela emoção. Tento agir sempre na razão, porque a emoção ela é momentânea. Às vezes nós fazemos coisas, falamos coisas. E faço meditação, cuido do meu lado espiritual. Tô sempre buscando manter o meu cérebro com conhecimento. Eu acredito que, assim, a rotina, ela é primordial. Principalmente para aquelas pessoas que hoje se encontram em depressão. Natália, o que a pessoa tem que fazer, assim, no caso, se ela for um jogador, né, um atleta, a lidar com as críticas e os julgamentos, que hoje a gente sabe que vai muito mais além das palavras. Elas são digitadas, são postadas, né? Eu acho que todo mundo está fazendo o seu melhor, né? A gente não... Sempre vai ter do patrão, do amigo, de quem está de longe, porque as pessoas não estão ali, né? Elas não sabem ali. Às vezes acontece uma briga e os sem inteligência emocional, eles estão ali olhando a briga e comentando coisas que, na verdade, nem aconteceu. Por quê? Porque eles não estão na briga, eles não fazem parte daquela briga. Então, quem está de fora sempre vai falar do ponto de vista. Sempre que o fulano deveria ter jogado mais, que o fulano deveria ter feito mais. Só que eu acredito que o fulano tem que entender que ele fez o melhor dele. E que aquela pessoa que comentou, ela não estava ali do lado dele. Ou seja, ela não estava dentro dele. Então, tá todo mundo tentando fazer o seu melhor. E quando você entende isso, você se posiciona. Sim. E esquece essas pessoas. Sim. Mas para isso é necessário que cuide do emocional. E o jogador também, ele trabalha muito físico, então o corpo está sempre em movimento. Quando o corpo está em movimento e o cérebro não está, o cérebro emana energias negativas, emana frases negativas, muitas outras coisas que acabam atingindo o físico. Então, quando ele se deixa levar, é lógico que ele vai ter uma decaída, que talvez ele fique doente mais rápido, que talvez ele não acredite, ele acredite menos nele. Então, por isso que é importante cuidar do emocional, ter a inteligência emocional.
Na sua opinião, a rede social, ela ajuda ou atrapalha o atleta? Eu costumo dizer que nós nos atrapalhamos, né? Não adianta cuidar só do corpo e não cuidar da mente. Então, o atleta, ele tá ali, ele postou a foto, né? E aí ele fez o vídeo. Vai ter críticas e vai ter coisas boas. Sempre. Por quê? Porque você acha que de 0 a 10, quantas pessoas não têm inteligência emocional? Você acha que a pessoa que comentou, ela tem inteligência emocional? Quem tem que ter inteligência emocional? Quem postou. Quem tá ali, quem tá para jogo, né? Buscar estratégias, maneiras, tudo uma questão de autoconhecimento de si próprio. Existe diferença entre terapia emocional e psicoterapia? Existe bastante. Na verdade, tudo é um tratamento. A terapia ela é um tratamento pela psicologia, pelo psiquiatra. E a psicopedagogia, no caso, foi isso que você falou? Isso. Psicopedagogia. Psicoterapia, na verdade. Psicoterapia, ela é mais voltada para psiquiatras que fazem a terapia em si. Sim. Por exemplo, você vai na psicóloga, tô fazendo terapia com a psicóloga, tô fazendo terapia com a terapeuta. A terapeuta, ela estudou somente a terapia. A psicóloga, ela estudou tudo e no campo ela tem o tratamento de terapia. Dentro da psicologia nós temos o tratamento de terapia e dentro da psiquiatria nós temos o tratamento de psicopedagogia. Enfim. Tranquilo. Natália, qual que é o primeiro passo do familiar quando ele descobre que o atleta está abalado emocionalmente? É difícil um atleta demonstrar que está abalado. É verdade. Né? Porque ele está acostumado... Primeiramente, o atleta ele quer vencer. Ele não quer perder. Então, ele nunca vai chegar e falar, eu preciso de ajuda. Né? Ele vai primeiro estar lá no fundo do poço, onde tem o corpo dele dá sinal, aquele movimento que ele fazia antes, ele não faz mais igual, para ele reconhecer que ele precisa de ajuda. E mesmo assim, ele vai pelo mesmo caminho, errando, às vezes errando, e colocando, às vezes, vamos supor, o empecilho no comentário, porque o amigo não passou a bola. Mas, na verdade, tudo é cuidar de si. Temos 10 atletas em campo. Vamos lá. Já pensou se os 10 tivessem inteligência emocional? Quantas pessoas têm inteligência emocional hoje em dia que praticam, não é a pessoa que estudou inteligência emocional e não pratica, é a que pratica. A pessoa que cuida do espiritual, que faz meditação. Não estou falando de religião, eu estou falando do lado espiritual. Que você vê elas depressivas. Sim, eu mesmo faço milhares de coisas, mas quando uma coisa dá errada, as pessoas acabam me conhecendo. Esse tipo de pessoas, eles são mais conhecidos como frias. Pessoas frias. Sim. Mas, na verdade, elas não são frias. Elas fazem o melhor para elas. Sim. Porque a vida é baseada em individualidade. Não adianta você fazer uma coisa para mim que me ajude e te atrapalhe. Né? Então, não tem crescimento. Sim. Ó, vamos se dizer que eu tô assistindo seu podcast, me identifiquei. Deixa uma mensagem para quem tá passando pelo momento difícil agora emocionalmente. Todos nós acabamos passando por momentos difíceis, né? Se não passamos, passaremos, ou foram passados alguns momentos, apagaram da nossa memória. E eu costumo dizer assim, imagina uma rua de paralelepípedo, né? Temos vários quadradinhos. E em cada quadradinho existe grupos de pessoas. Pessoas que acordam cedo, pessoas que acordam 11 horas, pessoas que trabalham na saúde, pessoas que trabalham no lado espiritual, enfim. Cada quadradinho é um grupo de pessoa. Tô no momento errado porque meu relacionamento não tá certo, não tá legal. Essa pessoa faz parte do seu quadradinho? Tô num trabalho e não tô bem. Esse trabalho faz parte do seu quadradinho? Como descobrir qual é o seu quadrado? Como se achar? Nossa, eu tô perdida. Como se reencontrar? Procura um profissional. Ache o seu quadrado. Ache o seu emprego. Ache o seu lado emocional, o seu lado racional. Entenda o que é amor. Entenda o que é afeto. Entenda o que é ser um adulto de verdade. Porque, como eu disse, criança só reclama. E adulto, ele resolve.
Então, quando a gente não tem força para resolver, a gente procura um profissional. A gente tem que fazer o que tem que ser feito, né? Essa é uma força que você tem que ter dentro de você. Não adianta só o teu amigo, ou eu, que sou terapeuta, ou o Igor, né? Tem que vir de você. Tem que mandar um oi lá no direct terapia da terapeuta Natália, preciso, oi, manda um oi lá, que eu já sei que você assistiu o podcast, que eu já vou te mandar uma mensagem, a gente vai marcar 30 minutinhos pra você conversar comigo, a gente vai buscar da onde que tá vindo esse teu problema e a gente vai resolver. Então, já aproveita e deixa aqui redes sociais, telefone, como que as pessoas te acham. Manda agora. Eu vou deixar meu Instagram, tá? Vou deixar aqui embaixo. Vou deixar o meu contato também, profissional, do meu WhatsApp. E vocês podem me encontrar também no meu consultório, que fica na Avenida Santos Dumont, no Guarujá, Vicente de Carvalho. Também faço parte de alguns projetos. Enfim, colocou lá no Instagram, Terapia Natália Santos, vai achar. Se falar que não achou, é porque não tá querendo, não tá querendo resolver o problema, hein? Natália, vou aproveitar o gancho e vou perguntar, quais são os próximos projetos da Natália Santos? Eu tô participando de um projeto feito nas praias, tá? Guarujá e Santos. Inclusive, tem uma unidade da Era Pilates aqui. A gente trabalha com saúde e bem-estar, tá? Pessoal que trabalha com Pilates, com terapia emocional, nutrição, fisioterapeuta. Lá nós temos vários tipos de produtos também. A gente consegue te ajudar tanto no teu físico por fora, a gente tem massoterapeuta também, quanto na tua saúde mental por dentro. E também, além do consultório, agora também quero fechar algumas parcerias, né? Eu quero estar com quem precisa de mim. Meu projeto é esse, estar com quem precisa de mim, como terapeuta. Eu faço isso. Eu gosto de estar com quem precisa do meu trabalho. Isso. Natália, o podcast Pode Acreditar, ele tem um formato menor, mais objetivo, né? Até pra gente não nos perder nem fugir de nenhum assunto. Antes de acabar, gostaria de que você falasse a Natália de hoje. Qual conselho ela daria pra Natália de 15 anos de idade? Conselho. Eu diria que vai ficar tudo bem, né, Natália? Você, aos pouquinhos, né, porque não é um trabalho de dias, não é um trabalho de 1 mês ou 2 meses, a terapia ela é um tratamento. Eu queria te falar, Natália, que eu fico orgulhosa de você ter se posicionado, de você ter procurado ajuda, né, e de você ser quem você se tornou, né? Eu acho que eu poderia dar 1 milhão de conselhos, mas ela não seguiria. Ela não seguiria. Então, que bom que você se posicionou e mudou, fez diferente. Natália, deixa uma frase, uma palavra, qualquer coisa assim que você achar que agrega valor aqui no Pode Acreditar. Não deixem de viver por ter medo de tudo. Não deixa as pessoas que estão comentando, não tenha medo delas. Faça o que tem que ser feito. Se posicione. Porque ninguém pode fazer por você, porque tá na sua vez de viver. Assim como tá na minha vez de ser a Natália, sua vez de ser o Igor. E assim, na vez de você ser o jogador, na vez de você ser a atleta, na vez de você ser a corredora. Então, seja, se posicione. É isso aí, pessoal. Hoje eu tive a presença da Natália Santos, terapeuta emocional. O podcast Pode Acreditar termina aqui e tamo junto. Tamo junto. Obrigado, Natália.